Olá pessoal, então esse é o nosso segundo vídeo da dica sobre preparação do Enem. A gente está falando de inglês, meu nome é Frederico e a gente vai falar sobre os enunciados na prova de inglês. Eu resolvi dar essa dica para vocês sobre enunciados porque eu acho que é bastante importante a gente ter atenção para o que especificamente a questão está pedindo da gente, né? Isso é algo bastante relevante, eu acho. Então vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo sobre o enunciado. Então, o enunciado é uma sequência textual que expressa a intenção do enunciador e que se organiza linguisticamente de forma convencionalizada. Essa organização é um fenômeno discursivo orientada pela representação que tem do destinatário e do objeto a ser alcançado. Qual é o grande problema que a gente tem? Normalmente nas áreas de humanas, na área de inglês, espanhol, português, história, a gente tem sempre a tentação de querer ler o texto, né? E na verdade o que a gente deve fazer é sempre ler o enunciado primeiro, porque às vezes você não vai precisar ler o texto. Então, o nosso objetivo aqui é esse. Você olhar para o enunciado primeiro antes de fazer qualquer outra coisa. Porque às vezes você, sobretudo numa língua estrangeira, às vezes você não domina a língua, não fala tão bem inglês, não lê tão bem inglês, e aí você tem pouco tempo para realizar a questão, você vai ler um texto inteiro, né? Às vezes não vai entender no final, quer dizer, você perdeu muito mais tempo que deveria e às vezes só no enunciado você já consegue identificar no texto aquilo que é importante. Para isso a gente vai falar de duas técnicas de leitura, uma que a gente chama de skimming e outra que a gente chama de scanning. O skimming é a técnica de leitura que a gente usa para fazer a leitura geral. Então, eu vou ler para ter uma noção do que o texto está dizendo. Normalmente, eu preciso de skimming quando o meu enunciado está dizendo podemos inferir do texto, né? Então, o que você pode retirar do texto a partir do seu entendimento. Então, isso seria o skimming. O scanning é buscar uma informação específica, né? Então, eu quero saber uma data, o ano, quando isso aconteceu, com quem isso aconteceu, e aí eu vou lá no texto especificamente e busco aquela informação. Mas é o enunciado que vai me dizer isso. Então, olha só, uma dica importante. Muita gente errou aquela questão, questiona. Em qualquer área, não só em inglês. Então, assim, todo mundo está falando que errou aquela questão. Entrega a prova para um professor de inglês, se for o caso de inglês, de português, ou de matemática, de história, seja o que for, para ver se realmente aquela questão foi elaborada corretamente, né? Porque quando muita gente erra uma questão assim, muita gente, pode ser que aquele enunciado tenha dado margem para um entendimento dúbio ou errôneo, né? Então fiquem atentos a isso. Em relação ao inglês especificamente, a gente vai ver aqui. Eu já mostrei para vocês no nosso videozinho anterior, eu mostrei para vocês esse mesmo texto, que é uma receita, né? E aí o trecho acima quer dizer, você não precisa ficar lendo o texto como um todo para você saber exatamente que isso aqui é uma receita, né? Então você não precisa ficar lendo. Eu não sei o que é essa palavra, porque essa é uma tentação muito recorrente no inglês. A gente quer traduzir tudo e às vezes não tem necessidade. O enunciado o trecho acima Então eu vou observar, por exemplo, o que eu observo desse texto aqui. Eu vou tirar do texto as palavras que são cognatas, iguais ou semelhantes ao português. Por exemplo, eu tenho médio, eu tenho combinar, eu tenho evaporar, eu tenho milk, que não é cognato, mas que é uma palavra com a qual a gente está relativamente familiarizado, né? A gente sabe que milk é leite, eu tenho minutes, eu tenho remover, eu tenho formar, eu tenho balls, né? Small balls. E aí eu vou tirando as palavras cognatas, dá para ter uma noção de que isso é uma receita, né? Então eu tenho na letra A, por exemplo, a descrição de um prato salgado da cozinha baiana. Por que essa questão seria um problema ter essa resposta? Porque isso é muito específico, o texto não foi tão específico assim, né? Então o Enem trabalha com universalidades, então você ser muito específico, tão regional, pode ser que não seja uma resposta muito possível, né? Instrução para se preparar chocolate com leite, que pode ser bebido frio ou quente, não deixa de ser uma possibilidade. Parte da receita para fazer um doce típico do Brasil.
Instruções para se fazer um bolo de chocolate. A gente sabe que a palavra cake em inglês é bolo, a gente meio que não localizou ela aqui, a gente fica em dúvida, a gente meio que elimina a letra A e a letra D. E explicação para como se evapora o leite em uma receita de doce. Não é o caso, a gente sabe que esse gênero é uma receita. Então a gente ficou entre a letra B e a letra C, né? Instruções para se preparar chocolate com leite que pode ser bebido frio ou quente, e parte da receita para se fazer um doce típico do Brasil. Olha que interessante, por que aqui, quem elaborou a questão, coloca a letra B, instruções para se preparar chocolate com leite que pode ser bebido frio ou quente? Exatamente porque o texto é um texto injuntivo, é instrucional, então vamos tentar usar a palavra instrução para ver se a gente pega ele por aqui, né? E ele usa a palavra leite porque, como eu disse, o milk faz parte do nosso conhecimento coletivo de inglês, né? Todo mundo meio que sabe o que significa milk. A resposta certa é a letra C, mas olhando para o enunciado, eu meio que me isento de ter que ler o texto inteiro. Então isso é que é importante. Que horas eu preciso ler o texto todo, que horas eu posso olhar só para o enunciado e voltar no texto nas partes que são interessantes para a minha resposta, né? Nesse outro exemplo, também de uma questão do Enem de 2014, a pergunta é: viver em um país estrangeiro pode ser uma experiência enriquecedora, então eu já sei do que o texto está falando, não precisa nem de eu fazer skimming aqui, sei qual é o assunto geral do texto, embora possa também ser um desafio, pelo choque cultural. A experiência relatada pelo autor do texto revela diferentes atribuições de sentido a um determinado comportamento, mostrando que naquela situação o sorriso indicava. Então, a palavra sorriso em inglês é smile. Então, eu vou procurar no texto, eu vou farejar no texto as vezes que a palavra smile aparece. E todas as vezes que essa palavra aparecer, eu vou sublinhar esse trecho para ver se ali está a resposta que eu quero, né? Nesse caso do texto particularmente, bem que no finalzinho ele está dizendo assim: explained that a smile meant an apology and the fact that the following day all my complaints had been addressed, that I fully understood the situation. Então, aqui ele está explicando exatamente o que o sorriso significou, né? Portanto, dentro daquela determinada cultura sobre a qual está sendo falado, o que o sorriso então significa? Você pode voltar no texto buscando, farejando especificamente as vezes que a palavra smile aparece, ao invés de ter que ler o texto inteiro, certo? Um outro exemplo é: antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde pretendem ir. Já sabemos do que o texto se trata, né? O trecho do Guia de Viagens de Israel, e aqui seguem as questões. Eu não incluí aqui, mas o que significa isso? Significa que aí eu vou precisar ler mais do texto, né? Quando a questão vem assim, muito ampla, aí eu preciso mais voltar no texto, olhar para o texto, tentar descobrir no texto aquilo que eu estou buscando, né? Aí não é muito possível só ler o enunciado e só ler as questões. Então, o que eu quero enfatizar para vocês novamente? A importância de vocês, primeiro, lerem o enunciado e buscar um entendimento do que o enunciado está falando, porque muita gente erra a questão por conta de não interpretar bem o que o enunciado está pedindo, né? E com base no que o enunciado está pedindo, aí sim você vai decidir se você precisa voltar no texto ou não necessariamente, né? Então é importante você ter isso bastante claro. Caso o enunciado exija de você uma leitura total do texto, aí você volta e lê. Mas às vezes o enunciado vai exigir um trecho, às vezes ele vai exigir uma palavra, às vezes ele vai exigir simplesmente que você faça uma boa leitura do que tem de não verbal e do que tem de verbal naquele texto, faça um bom casamento e isso já vai ser suficiente. Então fiquem atentos a isso e muito obrigado e até a nossa próxima dica.